Meu nome é Silvia, eu cuido da área de marketing aqui da Office Desk no Brasil, tá? E hoje a gente tem aqui presente no treinamento o Alessandro, que ele é BIM Manager, então um dos especialistas da área MEP, e a Camila, que é engenheira e hoje é nossa gerente de produtos MEP também, ok? Então, eu vou explicar mais ou menos para vocês só como funciona a ferramenta, não sei se todos já estiveram aqui. Nós vamos fazer uma apresentação primeiro institucional, né? Então, da Office Desk, uma coisa bem rápida, e depois a gente passa para a apresentação do TigreCAD para a Revit Map com a apresentação da Camila, tá? Durante a nossa apresentação, os microfones de vocês eles ficam mudos, tá? E só para evitar ruídos, hoje a gente tem 38 pessoas aí, então é bastante gente. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta enquanto a gente estiver apresentando, vocês podem fazer via quadro de questões, você já tem se comunicado aí com a gente, né? E a gente vai respondendo na medida do possível. E o que for de pergunta mais técnica, a gente deixa para responder ao vivo, tá? Por voz. Então, dependendo do que for, a gente pula a questão de vocês só para responder no final pela apresentadora, pela Camila, ou pelo Alessandro, tá? Deixa eu dar também uma boa tarde aí para a Camila e o Alessandro, dar uma boa tarde para o pessoal. Alessandro, Camila, boa tarde. Alessandro, eu não consigo ouvir você. Camila também não. Camila, você está me ouvindo? Camila, Alessandro, nenhum de vocês dois eu consigo ouvir. Camila, Alessandro. Boa tarde, Silvia. Agora sim, Alessandro, eu já consigo ouvir Ok. você. Boa Camila. tarde, Camila. Boa tarde aos participantes. Agora só falta a Camila. Talvez desconectando o plug e conectando novamente o acesso automático. Agora sim, Camila. Sumiu de novo. Tá me escutando agora? Agora sim, Camila. Agora a gente pode começar, então. Dá uma boa tarde para o pessoal que estava esperando você. Boa tarde. Ok, gente. Então vamos começar fazendo aquela apresentação que eu falei para vocês sobre a Office Desk. Tá? Então, para quem não conhece, a Office Desk é uma empresa de tecnologia. Tá? Ela é voltada ao mercado moveleiro, a design de interiores, arquitetura e construção. Hoje a Office Desk tem 3 escritórios, sendo 2 no Brasil e 1 nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui em São Paulo, onde ficou eu e o Alessandro, a Camila ela fica em Belo Horizonte,
e a gente tem mais um escritório em Chicago. Tá? Então, o escritório de São Paulo abriga os gestores da empresa, né, também a área comercial, marketing, pessoal de suporte, pessoal de documentação e os programadores. Lá em BH, 100% do pessoal é de programação. Né? E em Chicago, a gente tem uma equipe que é dedicada à área comercial e de marketing para atender a América do Norte. Bom, a Office Desk, ela nasceu para atender um mercado bem restrito, né, de fabricantes de mobiliário corporativo. Né, e essas empresas, o que elas precisavam? Elas precisavam utilizar o AutoCAD incrementado com recursos que facilitassem as particularidades de quem projeta interiores corporativos. Né. Então, passando o tempo, foram surgindo algumas outras oportunidades para a Office Desk atuar não somente com design de interiores, mas também na arquitetura e na construção civil. Né? E aí nós fomos preenchendo essas necessidades do mercado com os nossos produtos ao longo do tempo. Aí uns 2 anos atrás, que o mercado vem experimentando a novidade BIM aqui no Brasil, né? E a Office Desk, ela acabou se tornando referência em conteúdo para Revit, tanto no Brasil quanto na América do Norte. Isso acabou nos aproximando muito da indústria da construção civil e também dos seus usuários. Aqui a gente tem uma série de empresas que são clientes da Office Desk hoje. Tá? Vocês podem perceber que a maioria é realmente da parte de mobiliário de escritório, que foi como a empresa nasceu, mas a gente também tem alguns escritórios de arquitetura e também empresas como a Tigre, voltada para a área de construção civil. Bom, o TigreCAD, ele é um aplicativo, o TigreCAD novo, né? Ele é um aplicativo bem diferente do TigreCAD anterior, que antes era só na verdade, para AutoCAD. Então, aquele aplicativo que existia, que era basicamente em 2D e utilizado só para AutoCAD, hoje com a Office Desk, ele é um aplicativo em 3D para o AutoCAD e também ganhou espaço na plataforma Revit. Né? A história foi mais ou menos assim, quando a Tigre nos procurou, por volta em 2010, né, a solicitação deles era que a gente fizesse um software que possibilitasse ao usuário projetar em 3 dimensões. Né? Para quê? Para que evitasse o retrabalho em desenhos de planta, elevação, isométrica. Então, você fazendo uma única vez, você teria todas as vistas. Né? Esse era o objetivo da Tigre para o AutoCAD. Né? Mas junto a esse desejo, né, de se reformar radicalmente o TigreCAD para o AutoCAD, também havia uma enorme perspectiva em relação ao BIM. A Tigre já enxergava isso, já via que o BIM estava vindo para ficar, né? Então, por isso nós desenvolvemos também o TigreCAD para o Revit. E aí, então, aqui vocês têm duas imagens do AutoCAD, né? Do TigreCAD para o AutoCAD, né? Ele é compatível com o AutoCAD 2011 ou superior, né, e contempla as linhas de água fria, água quente, esgoto, drenagem predial e eletricidade. Tá? Em breve a gente deve ter também a linha TigreFire. E aqui vocês têm 2 telas do TigreCAD para o Revit Map. Né? E ele hoje é compatível com o Revit Map a partir da versão 2011, igual ao AutoCAD. Né? Também contempla as linhas de esgoto, esgoto normal e reforçado, água fria soldável, água quente é igualzinho ao TigreCAD para o AutoCAD. Tá? E também a TigreFire ainda está em stand-by, em breve deve estar também na biblioteca disponível para download.
Aqui vocês têm mais uma imagem do TigreCAD para o AutoCAD, já com o menu lateral para seleção de conexões. Mais uma imagem do TigreCAD para o AutoCAD, mostrando como é que é feito o projeto. Aqui uma imagem do TigreCAD para o Revit Map, né, mostrando já o Quick Schedule, que é o quantitativo. Outra imagem do TigreCAD para o Revit Map, agora mostrando como é que você pode apresentar o seu projeto de uma forma mais artística, né, já renderizada. Essa imagem também, que demonstra uma instalação pequena, né, mas para um leigo isso daí é bastante significativo, porque nem sempre o teu cliente enxerga uma planta de hidráulica apresentada na forma convencional. Bom, agora algumas características gerais do TigreCAD, tá? E agora falando de forma geral, TigreCAD para AutoCAD, TigreCAD para Revit, né? Então a primeira coisa é um aplicativo multiplataformas, né? E com isso a gente atinge um maior número de usuários, né? Porque a gente pega os usuários que já estão acostumados com o AutoCAD e também aqueles que já estão trabalhando em Revit. A segunda coisa é sobre a versão Lite gratuita, né? Então, explicar um pouquinho melhor isso, alguns usuários ficam em dúvida, né? Então, o TigreCAD hoje ele está inserido dentro de um software da Office Desk, chamado IDC. Né? Então, quando vocês instalaram o TigreCAD, vocês, na verdade, instalaram o IDC da Office Desk com a biblioteca da Tigre. Tá? Então, o IDC ele tem uma versão gratuita, uma versão paga e uma versão de teste. Né? Então, assim que o usuário instala, o TigreCAD ele entra como licença de teste, com todas as funcionalidades possíveis. Né? Depois de 30 dias, o usuário tem a opção de continuar com a licença gratuita ou adquirir a licença Pro. Né? Então, hoje, a grande diferença que tem entre a versão Lite e a Pro é mais na parte do TigreCAD para o AutoCAD, né, na parte de quantitativos. Na parte do Revit, o que impacta é na interoperabilidade, ou seja, a possibilidade de você fazer um projeto em Revit e passar para o AutoCAD sem perder as informações. Isso daí você só vai ter na versão Pro. Ok? Atualizações notificadas ao usuário automaticamente. Isso é super importante, né? Porque o que acontece, como é a dinâmica? Se a Tigre lança alguma coisa, uma linha nova, ou tira alguma coisa de linha, essa biblioteca é publicada por nós, pela Tigre, né? E o usuário que tem o TigreCAD instalado, estando conectado à internet, assim que ele abrir o programa, ele vai ser notificado de que existe alguma coisa nova. E é perguntado se quer ou não atualizar. Né? Então, com isso, você pode ter certeza que você vai estar sempre com a sua biblioteca atualizada. Então, isso não depende de você ficar procurando se tem atualização ou não, você vai ser notificado. Tá? Outra coisa importante é que é um software para construção tridimensional. Isso dispensa eu falar muito para um grupo de Revit, né, porque o Revit é sempre 3D. Né. Isso eu costumo falar mais para o pessoal que trabalha, está acostumado com o AutoCAD, porque o TigreCAD antigo ele era bidimensional. E hoje a gente tem uma construção tridimensional. Né? Então, é importante que o usuário entenda que ele economiza tempo
porque ele está desenhando uma única vez e todas as vistas são geradas simultaneamente, né? Então, aquela concepção de que existia de que desenhar planta, corte, elevação e perspectiva, isso é mais rápido do que fazer o 3D de uma vez, isso não existe mais, né? O usuário ele tem que dominar o 3D para ele projetar melhor. E no caso da gente falar em Revit, não é nem projetar, né? A gente está modelando, a gente está fazendo o edifício virtual, então isso é mais importante ainda, né? E outra coisa importante são sobre as informações, né? E que principalmente no TigreCAD para o Revit Map, você não está somente projetando, você não está só colocando graficamente alguma coisa que é um produto fora do seu projeto, não. No caso do Revit Map, você realmente está modelando, você está colocando ali um produto que é o real, né? Ele carrega todas as informações do produto que vai estar lá na obra. Bom, então quem que utiliza, né, o TigreCAD? Então o TigreCAD, dessa forma como a gente concebeu, como a gente fez o software, né, ele é adequado a vários tipos de usuários, né, e eu tenho certeza que entre vocês aí tem de todos os grupos, né. Então tem os profissionais liberais, empresas de instalações que pode ser que na sua grande maioria ainda utilizem o AutoCAD, e tudo bem, né, então existe o TigreCAD para AutoCAD. Existem escritórios de engenharia e de arquitetura que normalmente eles estão em fase de transição entre o AutoCAD e o Revit, né, utilizando um ou outro, ou os dois juntos, né, ou já indo 100% para o Revit, né. E tem também as construtoras, via de regra, elas são a fatia de usuários que é mais avançado em Revit, né, até mesmo pelas necessidades que uma construtora atende, compatibilizar projetos, tudo coisas que o Revit e o conceito BIM proporcionam e que o CAD dá um pouquinho mais de trabalho. Bom, da parte institucional é isso, né? Eu tenho aqui na tela aqui, então, alguns contatos, né? Então, o meu, Silvia, a Camila, que vai fazer a apresentação agora do software, o Alessandro, que está com a gente, ele vai ajudar a responder as perguntas aqui no Questions Log, e o Wallace também, que é uma pessoa que cuida da área de BIM, né? E que ajuda com todo o conteúdo das bibliotecas que a gente desenvolve aí. Camila, você está pronta? Posso passar a tela para você? Pode sim, sim. Ok. Vocês já estão aí na minha tela? Ainda não. Agora sim. Sim. Tá. Eu só vou diminuir aqui para poder ver. Esse aqui. Bom. Primeiramente, boa tarde a todos. Como a Silvia falou, o Revit ele é um programa todo em 3D, então a gente vai modelar. E o Revit Map e o Revit Map, ele é o Revit direcionado para fazer projetos hidráulicos. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do programa e do IDC, Office Desk IDC, para realizar projetos hidráulicos. O IDC, vocês podem baixar do site da Tigre, e
que assim que vocês instalam no computador, ele é compatível com o Revit a partir da versão 2011. Aí é 11, 12 e 13, né? E vai aparecer essa aba Office Desk DC com as seguintes ferramentas. O Insert, que faz o lançamento das bibliotecas. Tem a parte, os favoritos, que vai fazer a criação de bibliotecas que você mais utiliza. O Finishes, e todos esses demais botões, né, até o Import, eles são destinados à parte de mobiliário. Embora vocês, né, façam o download do programa para projeto hidráulico, a gente também tem junto a parte de mobiliário. Esse é o botão Quick Schedule para fazer a lista de materiais, que pode ser feita através do botão do programa, Office Desk DC, ou ela pode também, vocês podem tirar os materiais através do template. Assim que é feito o download do programa, aparecem no desktop 2 templates. Um template é só para tubos e outro para conexões e tubos. Então, esse template vem a facilitar a utilização do programa, porque até que, né, assim que o usuário começa, até que monta o próprio template, leva um pouco de tempo. Então, para iniciar o projeto, para ter um norte de como inicia, o template ajuda muito. Ele está até aberto aqui, e depois eu vou mostrar um pouco mais o que vem nesse conteúdo do template. Então, uma das coisas é uma lista de materiais também que pode ser tirado pelo template. Continuando na aba Office Desk DC, tem a parte de update. Então, todas as vezes quando você abre o Revit, vai aparecer as atualizações. Tanto atualizações do software, com as novas versões, que a gente sempre está aprimorando, e as atualizações das bibliotecas. Então, cada vez que a Tigre lança uma biblioteca nova ou tira alguma conexão do mercado, a gente faz essa atualização e manda automaticamente para os usuários. Então, é importante também que o computador sempre esteja conectado à internet. E aqui no About, vocês vão saber qual a versão que vocês estão utilizando. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho da função do Insert, que é um dos botões que a gente mais utiliza, né? Então, vou clicar. E aqui vocês têm a opção de visualizar toda a biblioteca e visualizar só ela para Revit. Eu vou colocar aqui Revit e vou mostrar para vocês as bibliotecas MAP da Tigre. Então, a gente vem aqui, a gente tem disponível a parte de água fria, água quente, drywall, esgoto, e dentro delas tem as suas respectivas subdivisões. Então, vem as caixas e ralos, a parte série normal, caixa de gordura. Na parte de caixas e ralos, tem as caixas sifonadas. Então, vocês clicam nelas e passam o mouse e vocês vão ver que as conexões, elas não vêm sozinhas, elas vêm com conteúdo e com informações de diâmetro, o tipo de material, se é plástico, se é PVC, né, ou se é PVC. Então, o Revit ele não é igual ao AutoCAD, que você faz um bloco e esse bloco não tem informação nenhuma. No Revit, tudo que você insere, ele é carregado de informações. Tem como também vocês verem essas informações por esse ícone I, que está aqui. Então, vocês vão ver a especificação do material. E tem como localizar as peças também, porque são muitas linhas, né, pela busca. Então, vou digitar aqui, por exemplo, PEX, dá Enter. Às vezes demora um pouquinho a aparecer as conexões, porque elas são carregadas
pela internet, então depende da sua conexão. E aí aparecem todas as conexões PEX. Se por acaso vocês quiserem filtrar, fazer esse filtro por joelho, alguma conexão particular, pode ser feito também, não só pela linha. Então isso vem a facilitar. Vou fechar aqui. Então aqui no template que vocês vão abrir, que vai vir junto com a instalação do programa, vou clicar aqui no Type, só para poder mostrar. Já vem com o tubo de esgoto série normal, série reforçada, água quente, água fria, roscável, soldável. Então vem com as principais linhas que a gente utiliza. Isso vem a facilitar bastante o início, né, do IDC para projetos hidráulicos. Vou mostrar agora. Tem uma outra coisa também. Todas as conexões, quando elas são inseridas, elas têm a unidade, são inseridas, elas têm como unidade de conexão em milímetros. Mas a unidade do projeto pode ser modificada através digitando, né, o N. E aqui vai aparecer para poder mudar a unidade do projeto. Então, você pode mudar para metros, centímetros, milímetros. Isso vai variar de acordo com o seu arquitetônico, né? E o projeto que você deseja apresentar também ou trabalhar, né? A unidade métrica. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu fiz, já com algumas, ele já está bem mais leve do que o template que vem com a instalação do programa, porque quanto mais famílias você carrega e deixa carregado no seu arquivo, mais pesado fica. Então, eu dei uma filtrada para poder melhorar, né, a utilização. Então, esse aqui é um projetinho, né, que já está iniciado, e ele está visto em planta. E vocês podem mudar o tipo de visualização do projeto, colocando o acabamento dele fine, ou medium, né, ou coarse, que vai ficar naquela visualização do unifilar, que a gente está acostumado, né, desde o AutoCAD, que a gente vai fazer o unifilar. Então, aqui dá um acabamento muito legal para aquelas plantas gerais. Então, a gente faz uma vez só o projeto, tridimensionalmente, né, modelando ele, evitando erros na hora de construir. E na hora de fazer o projeto e apresentar para o cliente, você faz uma vez só a planta geral e depois dá o zoom, né, e os detalhes e dá um acabamento fine naquilo que merece um detalhamento maior. E aqui também tem vários tipos de visualização, wireframe, tem o hidden, o shade, que vocês podem estar mudando também de acordo com a visualização, o propósito, né? Eu vou estar clicando aqui em 3D Bumming, para vocês verem aqui no tridimensional como é que ele fica. Então, esse é um tipo, né, de visualização. Bom, isso é mais para dar uma apresentação final, né, do projeto para o cliente. Tá. Bom, as conexões e as tubulações, elas já vêm de cores diferenciadas no template para cada linha. E isso pode ser modificado de acordo com a necessidade, né, do projetista. Então, vou utilizar aqui um exemplo, vou clicar no tubo. Aí vocês vêm aqui em View,
View Templates, Apply. E aqui, em planta baixa 2D bifilar e unifilar, vocês vão estar modificando essas propriedades de cor, de acordo com a necessidade de vocês. Se por acaso for colocar 2 águas frias, né, para alimentar, uma vai alimentar só o vaso e a outra vai alimentar chuveiro, essas coisas, podem estar mudando isso também. Então, aqui no bifilar, filtros, e aqui na água fria pode estar mudando a cor. Ali eu peguei foi esgoto, né? Então, vou modificar para rosa, por exemplo. Vou colocar aqui uma magenta. Ok. Modificar essa aqui para magenta também. Ok. Aplicar. Ok. E no unifilar a mesma coisa. Na hora que ficar aquele tipo de visualização menos rico em detalhes, né? A gente... E aqui já mudou, então. Coloco aplicar. Ok. Ele não modificou. Deixa eu ver aqui. Sanitary. Ah, tá. Tá como sanitário. Vou colocar aqui pink. Ok. Clicar. Ok. Ok, pronto. É porque ele está, vocês têm que olhar aqui também nas características, ele está como sanitário. Então, na hora de mudar as propriedades, lá no View tem que mudar a parte sanitária. Então, tem como modificar a cor das tubulações e conexões de acordo com a necessidade. Bom, agora eu vou estar mostrando para vocês como realizar o projeto em si de água fria e água quente. Então, eu vou iniciar aqui no Home, na aba Home, Pipe, e eu vou estar selecionando aqui esgoto saudável marrom, que a gente vai fazer primeiro a alimentação dos mictórios. Então, eu seleciono aqui um diâmetro, por exemplo, 32 milímetros, e aqui em Offset eu vou estar selecionando qual a altura que eu quero. Vou colocar aqui, por exemplo, 2,70, ou a gente pode selecionar o Offset que a gente já digitou. Então, isso é muito bom para manter quando você vai fazer um barrilete. Então, você quer colocar todo o barrilete de água fria no mesmo nível. Você coloca 2,70. O barrilete de água quente 2,75 para não ficar cruzando a tubulação, porque vai passar por cima do forro, né? Então pode elevar um pouco. Isso facilita muito ter isso. Ou vocês podem digitar aqui também. Vocês podem digitar que funciona da mesma forma. Vou colocar aqui 2,85. Eu vou utilizar visualização, esse tipo de visualização Bambing. E vou colocar o wireframe, que fica melhor para estar projetando, fica mais leve. Pipe. Tubo soldável marrom. Confiro o diâmetro, o offset. E vou fazer... Tá. Tem uma outra coisa também. Pipe. Aqui ele tem que estar cold water. Aqui, ó. Pronto. Então, agora ele gerou o meu tubo de água fria.
Eu vou passar aqui para a altura de 1,13, que é a altura do mictório. Então, eu coloco o meu offset de 1,13 e traço a linha até o final da linha de mictórios. Então, é preferível você passar um pouquinho mais o tubo e depois retirá-lo, que eu vou mostrar como é que faz para retirar, do que deixar certinho assim no mictório. Então, eu dou um ESC. E aqui, automaticamente, vocês vão ver que aparecem já as conexões. Então, aqui não precisa, no Revit, de você ficar inserindo conexão por conexão. Você coloca o tubo, especifica qual a altura que ele vai passar em relação ao piso. Isso é muito importante. Então, o arquitetônico vai te passar a arquitetura toda em Revit, vocês vão colocar todas as medidas em relação ao piso. Então, coloquei aqui 1,13 em relação ao piso, 2,85 em relação ao piso. E agora eu vou fazer a ligação do mictório até a rede que está distribuindo. Então, eu clico no mictório. Ah, tá. Aqui ele está avisando que não tem uma redução de água fria da linha de 32 para 20. Então, eu vou diminuir o meu diâmetro da minha linha de distribuição de 25 para 20, por exemplo. E quando eu faço essa redução da minha rede de distribuição, automaticamente o programa já coloca uma bucha de redução logo após o meu joelho. Então, qualquer alteração que faça do diâmetro, automaticamente o programa já modifica. Então, agora o programa já conseguiu fazer, colocar um T diâmetro de 25 com a redução de 20 para estar adaptando ao meu mictório. E por aí a gente vai fazendo em todos os mictórios. Vou só rotacionar para ficar mais fácil. E aí a gente posiciona o cursor bem no meio da tubulação que a gente quer conectar. Ele automaticamente já conecta e coloca todas as conexões para fazer a ligação da tubulação. Como eu havia dito, é melhor passar um pouquinho, né, a tubulação dos aparelhos hidráulicos do que colocar para menos. Porque aqui você pode deletar esse tubo, você seleciona a tubulação que sobrou, deleta, e aí você seleciona aqui a conexão que está aparentemente errada, né? E aqui vai ter um sinal de menos nessa conexão. E ela automaticamente vai virar um joelho com uma bucha de redução para poder conectar o mictório. Se por acaso a gente quiser colocar um outro mictório, houve uma expansão do banheiro, clica no mais e aí ele vai virar o T. Então, vou permanecer aqui com o joelho. E aqui ficou prontinho a linha de abastecimento dos mictórios. Para colocar o registro, eu clico, deixa eu colocar aqui, eu clico na parte de acessórios, né? E já vai aparecer o registro. Eu posiciono ele perto da tubulação e ele já fica na posição vertical. Então, eu clico. Ele não está na rotação desejada, então eu clico nesse botão Rotate e ele rotaciona já para a posição adequada. E pronto. Nossa linha de água fria já está ok. Agora eu vou colocar na visualização top. Pronto. Aqui tem uma linha já pronta, né? De pias. E quando precisar de fazer, vai precisar de colocar mais uma pia, por exemplo, a gente clica nos equipamentos, Create similar, e aí posiciona perto da parede.
Então, eu já criei aqui mais uma pia. Aqui, vocês podem ver que está um joelho. Então, eu clico nesse joelho, utilizo esse sinalzinho de mais, e já aparece o T, para eu dar continuidade na tubulação. Eu clico em Pipe. Primeiro eu vou clicar nesse tubo para saber qual é a altura dele. Então, a altura dele é 2,75 e o diâmetro de 25. Seleciono o tubo soldável marrom, diâmetro de 25 e a altura 2,75. Posso também selecionar o botão Pipe, né, e clicar na conexão que já gera para mim a tubulação. Aí, a altura. 2,75. Deletar esses elementos. Vou fazer de novo a tubulação. Vou prolongar essa tubulação daqui para uns 4 metros. E aí eu faço a conexão novamente. Ele não está querendo digitar a altura. Então, eu vou retirar essa aqui que está pronta. Eu prolongo ela nessa caixa de texto. Uns 4 metros. E aí eu clico no equipamento, seleciono aqui, por exemplo, a água fria, coloco aqui a tubo marrom de água fria. Vou colocar ela na planta.
Era para ele conectar automaticamente. Só um instante. Alessandro, você sabe por que ele não está conectando? Alessandro? Pode me ouvir? Está me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Alô, Camila? Oi, Alessandro? Oi, está me ouvindo? Ah, agora estou. Agora sim, né? Ok, desculpa. Isso. Aí tem que ver duas situações, né? Devem existir duas situações para que isso aconteça. Tá? O tubo horizontal ele está numa certa altura e o encaixe, você pode ligar de duas formas, do equipamento até o tubo ou do tubo até o equipamento. Né? Caso alguns dos nossos participantes já tenham feito essa pergunta, né? Dá para realizar das duas formas. Eu prefiro fazer do equipamento ou até a conexão. Se ele não está fazendo, é porque falta distância específica, por causa da altura, ou porque talvez lá no gerenciador, né, você deve ter mostrado aí, na tubulação a gente tem as propriedades dos types, e lá tem que estar marcado que você quer utilizar um T junto com a redução. Talvez, como você está usando um template modificado, eu não sei se tem essa possibilidade, se foi configurado esse T. Mas se você puder selecionar o tubo, você está usando o tubo verde, né, que é o de água fria. Isso. Faz a seleção em cima do tubo e verifica se tem indicação no T, na propriedade dele. Isso, Também edit type? Isso mesmo, eu não cheguei a olhar se tinha essa propriedade. Tem T de redução. Então tá ok, tá certo. É. Tenta realizar de novo, porém afasta um pouco a tubulação, ou aproxima, tenta afastar um pouco a tubulação da parede. Tenta entrar um pouco mais na parede. Aí eu tenho que Isso. selecionar tudo, né? Não, só um trecho, só um pequeno trecho. Só- Você pode usar até o mouse não, o teclado, Eu né? estou usando. Isso, Que aí faz a novamente. precisão fica melhor, né? Isso. É uma coisa que eu até expliquei aqui, numa das perguntas de alguns usuários, com relação ao espaçamento. Se você não tiver o espaçamento adequado, o software não consegue fazer o encaixe. Por quê? Algumas conexões exigem um espaçamento maior. Né? É devido à fórmula que foi criada a conexão. Então, são alguns detalhezinhos que, com o tempo, o usuário vai percebendo, né, e construindo de uma forma melhor no Revit. Pode Não, tentar mas novamente. isso eu até percebi que até construtivamente isso é bom, porque antigamente a gente tinha aqueles bloquinhos que a gente colocava eles muito próximos uns aos outros e o instalador hidráulico, na hora que ele vai colocar a conexão lá em campo, ele não consegue colocar a mão naquele espaço muito pequeno para fazer a instalação. E dessa Isso. forma, tendo um espaço maior no programa, já evita, né, de juntar Lógico. muitas conexões e causar problemas na hora da obra. Perfeito. Eu achei muito legal. E lembrando até, aproveitando a oportunidade aos participantes, é que durante o traçado, né, mesmo que você faça o traçado interno da tubulação da parede, alguns clientes perguntam, mas qual é a distância que usa a tubulação internamente à parede? Bem, o traçado é realizado de forma pelo usuário, então você pode desenhar em cima da parede, fora da parede, o sistema não vai analisar essa questão.
mesmo que você desenhe 5 centímetros, 3 centímetros para dentro, quando você fizer a ligação de um tubo até um equipamento, o software vai verificar essa distância mínima de 3 centímetros. Talvez ele não consiga encaixar uma curva, um T, ou até mesmo uma bucha de latão e qualquer outra entidade dessa. Então você tem que afastar, né? Isso é uma propriedade do próprio Revit. Então, de qualquer forma, mesmo que você construa, depois você vai ter que fazer as modificações, que é posicionar a distância do tubo até onde você quer. Então, ou seja, se você lançar um registro, às vezes ele vai ficar um pouquinho para dentro da parede, você vai ter que movimentar o conjunto para fora. É lógico, né? Quando a gente fala em 3D, você quer exatamente o modelo tridimensional. Então, vai chegar um ponto que você vai ter que realizar o seu detalhamento criando as cotas, porque a gente enxerga tudo em 3D. A gente prefere desenvolver o projeto em 3D do que desenho unifilar e realizar aquelas cotas eventuais. Tá ok, Camila? Ok, muito obrigada, De Alessandro. nada. Enquanto isso, eu continuo aqui respondendo ao nosso chat. Obrigado. Então aqui vocês podem ver que eu afastando, né, um pouco a tubulação de água fria, já apareceu o T com o joelho de redução. Depois eu vou mostrar um corte para vocês verem melhor. E na pia ela tem a opção da água quente também. Então eu clico aqui no botão e isso que o Alessandro falou de fazer o traçado, primeiro faz nessa tubulação linear de distribuição e depois faz a conexão do equipamento, né, com a distribuição, é melhor, porque você já tem a altura correta do equipamento. Se você traçar da tubulação para o equipamento, igual eu tracei aqui eu até tracei a linhas bem certinha, né, para gerar um T aqui no mictório. Primeiro você vai ter que descobrir qual que é a altura que o equipamento está, para depois fazer essa linha linear aqui no horizontal, né, de distribuição, na altura. Isso aqui, fazer essa linha aqui linear dessa forma facilita e diminui também o número de conexões, isso também é bom. Então, aqui na parte de água quente, eu vou selecionar aqui na saída, na entrada de água quente, e vou mudar aqui o meu tubo, que ele não é mais soldável de água fria, ele é aquaterme. Então, eu seleciono o diâmetro aqui de 22 e clico. Então, automaticamente, ele já gera o T com as reduções. Para retirar, né, o excesso de tubulação, eu clico nela, clico no menos e já ajusta para os joelhos. Então, eu vou mostrar aqui. A vista 3D, que vê bem, né, a tubulação, esse 3D Pumping. Então, aqui dá para ver direitinho a conexão de água fria e água quente. E essas saídas que tem aqui são de esgoto. Então, também dá para a gente criar o nosso esgoto. A gente consegue também fazer um corte para ver como é que está a tubulação. E tem algumas construtoras também, né, que pedem. Vou salvar aqui. Então, aqui dá para ver no unifilar, onde que estão as buchas de reduções, as conexões. Dá para a gente mudar também esse acabamento, colocar ele no acabamento fine e ver as conexões mesmo. E fica muito legal. Então, tem construtores que, em vez de isométrico, pedem até os cortes, né, dos detalhes dos banheiros, para os bombeiros hidráulicos construírem. Então, é muito fácil também de estar apresentando esse produto final. Vou estar fechando aqui.
Bom, na parte de esgoto é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui na lista. E uma outra dica, né, é fazer o projeto sempre em planta, no top, ou fazer no piso, que fica muito mais fácil. Não corre em risco de estar fazendo algum traçado que não esteja perpendicular à parede, ou a 45, 90 graus. Então, no esgoto, a gente vai clicar aqui na saída de esgoto, que é 40 milímetros, e as saídas de esgoto sempre vão estar escrito out. Na parte de água fria ou quente vai estar escrito in, porque a água entra, né, dentro dos aparelhos. Então, eu vou clicar e vou colocar aqui a opção tubo série normal de esgoto. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Se já tiver uma rede existente, é bom saber em qual altura essa rede está. Então, essa aqui está a 15 centímetros abaixo do piso. Então, vou clicar aqui nela, tubulação, série normal de esgoto, diâmetro de 40. E vou utilizar aqui o menos 15. Tá. Olha, Alessandro, você sabe por que ele ficou assim? A parte de esgoto, eu essa creio minha que, tá dando... então, talvez seja esse modelo de template, né, que você está utilizando, talvez seja da primeira versão que a gente não tinha atualizado as conexões de esgoto. Tá? Se você utilizar o template novo, que foi encaminhado lá por e-mail, né, quando você traçar essa conexão, automaticamente ela vai fazer o encaixe. Tem duas possibilidades. Você está fazendo encaixe uma curva normal, 45, né? Ou é uma junção? Isso. É uma curva Não, normal. isso. Então, isso aí é a conexão, porque ela não está se adaptando, ela está estourando a propriedade de join, né, da conexão, e ela acaba estourando, ela não encaixa na tubulação. Tá? Isso já, como você está usando uma versão mais antiga no template, isso já foi sanado. Tá? Mas, Tá. de qualquer forma, assim, de qualquer forma, a gente já tem uma noção do que isso será encaixado. Igual tá aqui no exemplo. Você poderia mostrar para a gente no novo template a parte da gira fácil e essa parte de esgoto? Sim, com certeza. Você pode me passar o controle? Porém, eu estarei usando um outro modelo, tá? Tá, joia. Como é que eu faço para te passar? Acho que é mais fácil a Silvia passar Camila, clica com o botão direito em cima do nome do Alessandro. Aí coloca Make Presenter. Ok. Pronto, já estou te passando, Alessandro. Ok? Ok. Deixa eu abrir então aqui um outro modelinho. Se conseguimos ver aqui o... Se bem que...
Deixa eu ver se eu tenho aqui a girafácil, né? Não tem problema. Tá? Nas conexões que não estão no template, é só a gente fazer o insert delas e aí elas, a gente pode trabalhar com elas normalmente, né? Isso, tudo bem. Então, assim, vamos fazer aqui uma conexão na tubulação. Vou apagar aqui essa tubulação já feita, na parte de esgoto. Tá? Eu havia comentado que a gente tem várias possibilidades de desenvolver o projeto, seja na planta baixa, nas vistas, cortes, ou até mesmo em 3D. Tá? 3D também é possível, né? Às vezes o usuário acha que é mais simples de projetar no 3D porque você já está enxergando o modelo, né? Às vezes eu não recomendo porque você perde um pouco da noção do que está sendo perpendicular, paralelo, entre outros itens, tá? Isso aconteceu várias vezes comigo. De repente o programa colocava uma curva 45 graus. Isso. E aí eu só ia ver na hora que eu colocava em planta. Isso é normal, tá? Então, até é importante, por exemplo, comentar sobre isso. Cada equipamento, cada peça sanitária, seja um vaso, né, um lavatório, qualquer elemento que seja funcional com a ferramenta MAP, não só hidráulica, mas elétrica, ar-condicionado, a gente sempre vai encontrar aqui esses pequenos conectores aqui, né? São funções, né? São entidades gráficas que vão facilitar, ou seja, o software exige que você ligue alguma coisa, seja uma tubulação hidráulica, uma tubulação para instalação elétrica, conduto, eletroduto, então você sempre encontra essas entidades. É lógico que a ferramenta TigreCAD, o software TigreCAD, se a gente for ver a questão do conceito, tubulações, você não vai encontrar peças sanitárias, registros, peças metálicas, né, torneiras. Então é importante que o usuário faça, né, o download, crie algumas famílias, procure dentro do Autodesk SIC alguma biblioteca, porque às vezes isso não vai interessar com relação à quantidade, à quantificação, mas também é importante que ele seja presente no projeto para facilitar a ligação com o tubo. Né? Então, por exemplo, todo tipo de conexão o usuário pode encontrar dentro de Plumbing Fixtures, né, no caso aqui usando uma ferramenta Revit Map em inglês. Né? Então, tudo que você precisa você vai encontrar, desde ralo, né, bidê, peças sanitárias em geral, chuveiro, entre outros. Você encontra dentro de Plumbing Fixtures. Tá? Isso é uma coisa muito importante enfatizar, é que os ralos e as caixas, eles não estão na parte de conexões, né? Eles estão na parte de Plumbing Fixtures. Perfeito, né? E o que a Camila acabou mostrando no começo da apresentação embora com a ferramenta IDC, o TigreCAD, quando a gente lança a biblioteca do Insert, é importante que o usuário faça uma configuração do seu modelo template. Né? Imagina, cada projeto que você realiza, você vai sempre carregar as mesmas conexões, você vai ter que procurar onde é que está seu ralo, sua caixa d'água, seu componente. Então, a família é carregada uma vez, né? Para cada projeto, uma única vez. Né? Então, é importante que você não realize seus projetos e fique alterando sempre um por um. Pega o modelo, o template que é entregue na instalação, ou seja, você usa o modelo do TigreCAD, personalize ele, lance as conexões, as peças, os ralos mais usuais, você preenche esse template, padroniza a cor, tubulação, lista de material, componente, deixa de acordo com o que você vai utilizar no seu escritório, na empresa, e a partir desse template você salva ele em algum lugar e inicia o seu projeto. Então, ou seja, caso lá na frente você precisa carregar mais algum produto, você pode fazer de duas formas, usando o Insert da ferramenta TigreCAD, né, pelo IDC, ou você faz pelo critério tradicional. Né? Você pode usar aqui, né, dar o comando, por exemplo, Plumbing Fixtures, né, Load Family. A gente não pode esquecer que nós estamos utilizando o próprio MAP. Né? Então, você pode fazer qualquer tipo de modificação. A gente não recomenda você mexer na propriedade física da conexão, mas você pode mexer na propriedade de cor do tubo, de legenda, qualquer outra entidade que não altere as informações físicas
das conexões. O restante você pode mexer livremente. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui uma caixa de Halo, né, que você havia comentado, né, e como eu gosto de deixar separadinho, né, na minha máquina, né, eu não costumo deixar no template, então eu deixo ele guardadinho. Ou seja, cada usuário vai ter sua biblioteca guardada, em perfeito estado, para que ele possa depois utilizar. Então, vou pegar aqui no caso, vou pegar aqui uma caixa sifonada. Então, esse produto ele pode ser carregado tanto via IDC, né, com o TigreCAD, ou também você pode pegar uma biblioteca externa e lançar. Os produtos são iguais, são idênticos, né? O caso aqui está demorando um pouquinho por causa da conexão e da quantidade de informações já modificadas nesse template. Ok. E a gente vai fazer aqui o lançamento através aqui do plano de trabalho. Fiz aqui o lançamento. Aqui é legal realmente usar o 3D para poder enxergar, né, a girar fácil. Né? Então, quando eu seleciono a conexão, já tem uma propriedade física no elemento, onde o usuário procura, né, ele vai ter que identificar, né, as operações de construção do objeto. Então, por exemplo, rotação para tubo de saída e distância do prolongador. Então, são algumas novidades que o software, durante o tempo, ele vai passando por alguns processos de atualização, que são pequenas melhorias. Né? Por exemplo, eu preciso colocar um prolongador, você pode identificar aqui, né, o comprimento do seu prolongador. Então, ele vai variando, né, as propriedades físicas que você utiliza o seu prolongador. Ou, no caso, você pode indicar a rotação, né? Por exemplo, vou colocar aqui 55 graus. Né? A gente vai perceber aqui que o tubo, né, de saída, né, a parte de saída, ele rotacionou a 55 graus. Aí vem uma dica, né? Vou imaginar que eu arraste esse objeto para cá, né, e por algum motivo eu tenho um traçado de tubo, que a gente vai puxar aqui, lógico, a gente puxa essa informação e coloca o valor da descida do tubo. Tá? É uma coisa também importante. Eu tenho que colocar um valor negativo para a descida do tubo. Tá? Vou deixar aqui, só vou puxar. E também eu posso colocar aqui a inclinação, né? Qual o ângulo de inclinação. É lógico que o software não vai dizer para a gente, de acordo com a norma, de acordo com a distância, etc. N fatores que vão falar que tem que ser 1 grau, 1,5 graus, etc. A porcentagem, na verdade, né? Eu vou falar em porcentagem. Então, como isso aqui não me interessa aqui no momento, eu vou lá e vou traçar. Fazer alguma coisa desse tipo. Tá? O software coloca automaticamente aqui, né, uma conexão e o tubo. Né? Vamos imaginar que eu tivesse que desenhar um tubo que saia daqui para cá. Tá? Eu vou fazer a ligação dele nesse ângulo aqui, ó, que é o de 145, né? Ó. Ou seja, não existe uma conexão que saia do tubo maior para o menor, em direção a esse objeto, no ângulo de 145. Ou seja, ou ele é 90, 45, 135, que é o múltiplo de 45. Então, existem situações que não vai encaixar, não tem como, porque a gente já está usando uma conexão, né, que ela é fixa. Né? Então, ele vai lá procurar, puxa, mas ele conseguiu lançar. Né? Como ele conseguiu lançar? Porque talvez eles estão em alturas diferenciadas. Né? Então aqui você já consegue fazer isso, mas se você lançasse esse tubo no mesmo nível desse, tá? Ele não ia se encaixar nunca, tá? Porque não tinha como esse produto girar essa conexão num ângulo diferente. Aqui foi um caso atípico, por quê? Porque ele desceu no sentido do tubo, né? Então o próprio software ele conseguiu fazer a ligação. Tá? Alessandro, eu tenho uma dúvida, assim. As outras caixas sifonadas, além da girafácil, também tem a opção de ter o prolongador ou só a girafácil? Não, nessa nova atualização criada, todas as conexões, se eu não me engano, até os ralos mais simples, tá? Eles possuem essa questão do prolongador, né? Então, uma pequena diferença, você pode montar desde o corpo da caixa, né? Então, se você quiser trocar o type da propriedade do elemento, você pode, eu quero somente o corpo.
Então, isso é uma atualização nova que veio para as conexões, né, e objetos. Então, você só quer o corpo. Se você quiser também só carregar outras entidades, por exemplo, vamos colocar aqui, tá? Porta-grelha quadrada. Tem uma outra coisa também que até aproveitando esse negócio da gira fácil, que é importante avisar que a posição da saída da gira fácil, ela, assim que você insere, ela está numa determinada posição, né? E você vai girando ela, dando grau, a partir daquela posição inicial. Então, se você colocar 90 graus, é 90 graus a partir daquela inicial. Se você voltar com aquele valor zero, ela volta para a posição inicial. Isso, correto, perfeito. É importante também para o usuário, porque quando nós criamos a família, né, dessa caixa, desse elemento, nós consideramos que o eixo inicial, né, que é o zerado, ele vai estar numa posição, por exemplo, para a esquerda. Então você pode partir tanto do ângulo 0 até o 360, que ele dá um giro completo. O usuário pode digitar, se ele quiser, 890 graus aqui, porque ele acaba fazendo sempre um giro completo de 360. Tá? Isso é a propriedade da família criada. É lógico que se você procurar por alguma biblioteca internacional ou próxima, né, você não vai encontrar uma conexão dessa forma com essas propriedades. Por quê? Porque a cada dia entrando em contato com o usuário fornece informações, poxa, poderia ter uma solução que resolvesse isso, resolvesse aquilo. Então a gente vai modificando sempre a família e melhorando ela mais ainda. Por quê? Porque às vezes o usuário, é importante que ele não quer saber como construir uma peça, como resolver o problema de uma peça. Ele perde muito tempo. Construir uma família nessa proporção dentro do MAP não é bem simples. Então a gente até comenta, é mais fácil você usar o MAP na construção tridimensional, nas análises, checagem, alguns dimensionamentos, do que você desenvolver as conexões para que eles façam o encaixe automático. Então isso daí, na verdade, cabe ao pessoal aqui, BIM, né, especialista na criação de famílias, que se torna mais fácil. Né? Outra coisa também, né, é com relação ao encaixe. Então, por exemplo, se eu vier desse elemento, né, criar aqui uma tubulação, né? Eu posso puxar aqui direto. Tá? Então a gente vai desenvolvendo aqui um traçado qualquer. Tá? E a conexão já é ligada de forma automática. Né? Vamos imaginar que esse tubo ele vai descer um valor bem significativo. Vamos colocar aqui 3,5. Tá? Eu vou tentar fazer a conexão aqui. Ó, tá? Ele vai tentar fazer o encaixe. Porém, a gente visualizar aqui, né? Então ele acabou dando um erro, deu uma informação que não foi possível fazer a ligação. Por quê? Porque ele tem alturas diferentes, eu não sei o que espaçamento, aonde vai estar parando esse tubo. Então a gente tem que perceber o que acontece no MAP. Então alguns usuários podem achar que isso aqui é um erro. É um erro da biblioteca da TigreCAD, é um erro do MAP. Não, isso é um aviso dizendo que os objetos não estão se encaixando. Tá? Outra coisa, a gente perceber aqui, tá, quando eu faço uma curvatura que não é um ângulo de 90 nem 45, ele também pode ser que não consiga colocar a conexão. Então é importante também frisar isso. Então vou aqui de novo, tá? Vou fazer um ângulo aqui de 45. Tá? A gente observou que o software colocou uma conexão. A gente vai ter aqui, na opção de Schedule, que já é entregue no template, né? A gente vai ter aqui tubos, que é um filtro, né? É um schedule feito no próprio template que você pode obter as conexões. Né? Então nós temos aqui, ó, um joelho de 40 milímetros, série normal, onde possui um código, tudo certinho do produto. E vamos imaginar que o usuário faça qualquer traçado com um ângulo um pouquinho diferente. Tá? A gente percebe que o software, né, ele não mostra para a gente um aviso, não fala nada. A conexão continua mudando de ângulo e ela aparece. Só que quem usa o MAP usando o conceito da biblioteca tradicional, ele não vai avisar. Você consegue desenvolver com o template original do MAP qualquer dimensão, qualquer bitola, qualquer ângulo. Só que isso no nosso mercado, né, interno, isso não funciona, isso não existe. Porém, qual é a forma fácil de mostrar para o usuário que aqui existe alguma coisa errada? Então a gente fez aqui um aviso dizendo, né, que ao gerar o schedule ele vai perceber, né, que existe uma conexão que é joelho 45 ou 90, né, o ângulo da conexão não corresponde a esses dois valores determinados. Tá? Né?
E futuramente podemos também criar uma rotina, né, que é um tag informando ao usuário que esse elemento, né, através de uma seta, não está correto. Então, assim, são inovações, melhorias que a gente sempre cria para o usuário, para que ele não evite, né, para que ele não cometa erros. Tá? Então, fica mais fácil. A respeito de tag, você pode usar lá na opção de análise, né, de anotações, algumas informações de tagueamento. Então, se você quiser selecionar um tubo e indicar aqui as propriedades de dimensão do tubo, né? Aí o usuário ele vai fazer uma nova pergunta. Puxa, como é que eu troco? Passo essa simbologia de diâmetro para frente, tiro o milímetro. Tudo é possível através das configurações do nosso template. Então, lembrando, isso aqui é uma ferramenta de propriedade de type, você pode modificar. Então é importante que você faça essas modificações antes de iniciar seus projetos. Você pegue seu template e gaste um bom tempo nele, adaptando tudo que é necessário, que você deixe o software bem mais otimizado e você não perde muito tempo. Ou seja, você tem um elemento 3D muito funcional, que você já trabalha nele. Então, por isso que pouquíssimas empresas trabalham com alguns especialistas em Revit, Map ou em construção de família, e eles acabam armazenando isso individualmente, cada um cria alguma propriedade. Né? Muitos clientes, muitos usuários não conhecem o Revit, não conhecem a ferramenta Map, e tem um certo conflito quando começam a utilizar essa ferramenta. Não tem nada a ver com o AutoCAD, não tem nada a ver com o 3D do AutoCAD. Então, assim, uma ferramenta nova. Se ele partir do pressuposto que vai iniciar do zero, as coisas se tornam mais fáceis. Por isso que alguns usuários e clientes falam, eu nunca mexi com AutoCAD, mas eu estou começando a mexer no Revit. E ele não quer voltar para o AutoCAD, ele não quer conhecer o AutoCAD, porque ele já viu que o negócio é mais fácil no Revit. Então ele conhece uma ferramenta nova e ele não tem referência nenhuma de aprendizado. Então, para ele o Revit é ferramenta fenomenal. E o AutoCAD, pelo fato de ele conhecer, então se torna uma coisa mais difícil. Então ele não vai regredir, não quer dizer que o AutoCAD seja ruim na parte de projetos desse porte, mas o que o Revit realiza é muito importante e muito mais fácil, né, na questão de realizar essas tarefas, né, se torna bem mais prático e bem mais fácil. O Alessandro, tem o Marcos Rocha, ele está perguntando se pode baixar as bibliotecas completas sem ter que baixar pelo IDC. Essa questão é até um pouquinho também uma questão mais técnica, voltada para desenvolvimento, que vai na parte de instalação. Né? Quando o usuário faz a instalação pela primeira vez do IDC, a gente não tem um conteúdo físico o qual o usuário faz o download apenas das bibliotecas, porque além do arquivo da família, vai também, né, um arquivo contendo informações sobre as variações e tamanhos do produto. Então, por exemplo, quando nós lançamos aqui uma conexão, né, essa conexão ela tem propriedades, né, físicas, né? Vamos pegar aqui então. Então nós temos aqui as propriedades, né, sobre raio nominal, o ângulo, diâmetro, cota A, B, C. Então cada peça tem uma particularidade, né? São informações importantes. Tem informação sobre descrição, código do produto, né? E existe um arquivo importante chamado lookup table, né, que é um arquivo em extensão CSV, e esse arquivo se encontra dentro de um diretório no Revit, né, no Revit Map, e também possui a mesma cópia, o mesmo arquivo dentro da biblioteca do IDC. Então, quando você faz a instalação do IDC, ele acaba instalando o arquivo CSV e o arquivo da família dentro do diretório do TigreCAD, né, da ferramenta TigreCAD, que na verdade ele trabalha em cima do Office Desk IDC. Então, para o usuário, se ele quiser ter o conteúdo dos dois arquivos, ele localiza a pasta, né, do Program Data, né, ele vai lá no C, Program Data, que é uma pasta oculta, e filtra os arquivos RFA dentro da pasta do Office Desk IDC. E ele pode copiar para fora. Tá? Então você vai ter acesso a todo o conteúdo pelo menu principal ou também por fora, sem problema nenhum. É só fazer a localização dos arquivos, né, com extensão CSV da pasta Office Desk localizado dentro de Program Data. Tá?
Para maiores informações com relação a isso, é só entrar em contato com o nosso suporte técnico, que a gente passa orientações a respeito. Tem o Alex, ele fez uma pergunta aqui sobre a tabela de material, que se também gera os ângulos. Você mostrou, né, através do schedule do template, que ele gera as conexões, e as conexões, quando elas não ficam no ângulo correto, né, comercialmente vendidos, ela fica com observação, né? Isso. Apenas, porque assim, diferente do AutoCAD, quando a gente traçava um projeto hidráulico, exemplo, esgoto, por exemplo, eu gostava de desenhar com unifilar em esgoto. Então eu desenhava usando a ferramenta Orto, às vezes, por alguma situação, dava problema no Snap, no Polar, aí você fazia algum, né, vamos dizer assim, cambalacho, alguma coisa assim, que não era ângulo 45, era 40. Aí você traçava, só que você falava, ali vai ser 40, né? Então, por fato do software naquela época, né, você usar uma planta em 2D, não ter análise tridimensional, na obra, chegava lá na hora, você desenvolvia alguma coisa, você arrumava. A gente pegar um projeto 3D que vai ter análise de interferências, então é importante que você trace o ângulo 45. Mesmo que seja uma coisa bem detalhista, olha, você vai ter que puxar aqui e formar o ângulo correto, é uma coisa boa, porque você já está traçando e já está dando menos possibilidade de executar um erro lá na frente. Então é importante que você sempre trace isso, né? O que é feito no AutoCAD, você faz daquela forma, não tem análise nenhuma. Aí vai de acordo com cada projetista, né? Mas a questão é que cada ângulo, cada traçado é computado individualmente. Porque dentro do template, né, você tem aqui tubos flexíveis. Perdão, flexíveis não, porque eu não estou trabalhando com PEX, né? Então eu tenho aqui rígidos, né? Então aqui eu tenho a tubulação aqui, ó, no caso, esgoto sério normal de 40 milímetros e quantos metros que eu tenho aqui, né? Que a unidade de trabalho que eu estou usando é em metros, tá? Então você tem 1,6. Se você mudar, né, essa propriedade, né, ó, puxar para cá, ele acaba trocando a curva, né, no caso aqui seria a curva de 90, e o comprimento também do tubo, ele vai variando, né? Ó. É lógico, é importante sempre frisar, né? Alguns sempre perguntam, com relação ao quantitativo, ele é exato? Sim, ele é exato com relação a linear. Quando você pega algum elemento flexível, ou se você por acaso desenhar uma inclinação ou uma queda, que às vezes para um outro projetista seria um pouco diferente, já deixa de ser correto. Né? Já ser, é em cima, é certeiro. Eu basicamente fico assim, eu nunca vou aceitar 100%, 99, 98, 90. Eu sempre tenho que colocar uma margem, porque a gente nunca sabe o que vai ser desenvolvido, o que vai ser feito. Então é lógico, a gente não pode passar para essa ideia de tudo é 100%. Com relação a peças usadas, equipamentos, curvas, conexões aulas, é 100% porque é um elemento físico, é visual. Com relação a comprimento de tubo, seja para instalações de elétrica, ar-condicionado, eu basicamente não considero isso como sendo 100%. É uma dica. Eu sempre coloco um pouquinho para mais, que é aquelas variações que a gente sempre faz em projeto. Alessandro, a Priscila, ela está perguntando o que é melhor, fazer o caimento de toda a tubulação ou cada trecho que você vai fazendo vai colocando a inclinação. Pelo que eu fiz até agora, cada vez que a gente faz uma linha, né, de tubulação, a gente vai colocando o seu caimento respectivo. Isso. A não ser quando a gente traça aquela linha principal, né, de esgoto primário, aí a gente faz uma linha bem grande, já com caimento, e as demais tubulações que vão chegando nela, a gente vai colocando o respectivo, né? Perfeito. Varia bastante, por exemplo. Deixa eu fazer aqui um exemplo, tá? Por isso que é importante, todo usuário, a gente pegou aqui no nosso suporte, né, apareceu um caso de um usuário, né, realizando o primeiro projeto dele. Né? A primeira pergunta que a gente fez foi se ele já realizou algum projeto usando o template original do próprio MAP. Né? E isso não foi feito. Então é lógico que o usuário vai ter dificuldade de usar as ferramentas do TigreCAD para entregar o seu produto, sabendo que ele não entende o conceito da construção. Então é importante que ele faça esse teste primeiro.
Tá? Então vamos ver aqui, ó. A gente vem aqui, a gente vai clicar aqui na saída do tubo de esgoto. Tá? Primeira coisa, ele puxa o esgoto, eu tenho que verificar aqui qual que é a dimensão correta de saída, eu tenho que fornecer uma descida, não adianta colocar o valor zero, porque senão ele vai ficar encavalado entre a base da conexão e o piso, então eu sou obrigado a colocar aqui um valor negativo. Tá? Isso é imposto pelo MAP, pelo próprio software. E nós vamos colocar aqui uma inclinação, eu vou colocar aqui 1,5. Tá? Eu vou girar aqui ele a 45 e vou jogar ele, puxar ele para cá. Tá? Eu puxei ele para cá, só que desde o ponto de saída até o ponto final, o ângulo é sempre o mesmo. Tá? Então, a tendência, né, aqui em 3D, deixa eu até tirar aqui o section box, né, eu tenho aqui o elemento, a gente vai perceber aqui que realmente ele teve uma inclinação bem grande. Né? E eu não faço ideia, olhando, quais são as alturas de trecho a trecho com relação à cota Z. Mas se eu clicar aqui no tubo, eu tenho aqui a saída 0,30, negativo, e aqui 0,31. Então, cada pedaço de trecho, eu tenho aqui 0,3189 e 0,38. Você pode clicar aqui e variar essa cota Z manualmente. Aí ele vai deixar de ter aquele ângulo, aquela inclinação de 1,5. Tá? Bem, nesse princípio, eu não estou mexendo com as propriedades do TigreCAD, eu estou mexendo com as propriedades do próprio MAP. Então eu tenho que conhecer como usa essa ferramenta. Então, vamos aqui selecionar a conexão do tubo e vamos imaginar que não vou colocar nenhuma inclinação, vou puxar direto para cá, no ângulo de 45. Aí ele vai dar, primeiro, informação. Não foi possível fazer a rotação da conexão porque eu não indiquei a descida. Então, mesma coisa, sempre a gente tem que observar o valor que você coloca aqui. Ó. Então, mais uma vez. Aí ele vai criar um traçado diferenciado ou ele não consegue desenhar. Tá? Então, tem certas propriedades que durante o traçado, né, por exemplo, eu não faço a mínima ideia que tubo que eu escolhi, né, na esgoto. Então, eu venho aqui, esgoto série normal, eu sou obrigado a entrar aqui em Edit Type e escolher, olha, tem o T série normal, ou seja, esse aqui é um T que não vai virar junção. Ou seja, ele não é um T, o qual a propriedade dele é junção, porque eu quero colocar ali uma junção, mas eu só estou encontrando a opção aqui do T. Então, é importante que o usuário lance, né, uma junção que tem essa propriedade de fazer um encaixe sozinho. Porque dessa forma, eu não vou conseguir fazer um encaixe. Porque essa propriedade do T, ela não vai conseguir encaixar na minha peça. Mesmo que eu coloque, aqui uma descida, né, e tente fazer aqui um autoajuste. Né? Vou tentar fazer aqui um autoajuste. Vamos ver se a gente consegue fazer agora. Então tem situações que é importante o usuário, olha lá, pronto, ele tentou fazer um autoajuste, legal, mas se isso é funcional no meu projeto, né, será que isso vai valer? É que está, né? É o usuário que decide, né? É o projetista. O software não vai analisar a forma que você desenhou, que você construiu, mas aparentemente está fazendo inclinação. Ó. Ele arrumou uma forma de encaixar um objeto que está aqui numa inclinação determinada Y, que eu não faço ideia, e deu uma inclinação aqui de 14,41. Né? Então, ou seja, você pode pedir para qualquer um desenvolver o seu projeto, mas isso aqui realmente é funcional? Existe? Então, varia de cada um. O software vai tentar encaixar. Se não encaixar por bem, você força a encaixar por mal. A gente até brinca, né? Então, é importante que você tenha. E por isso que nós sempre, na parte de BIM, atualizamos conexões, criamos informações novas, peças que realmente vão fazer um encaixe de acordo com o nosso mercado, de acordo com o que é feito aqui. Né? Por exemplo, encaixes da nossa luva, né? Automaticamente após, você vai perceber que o Revit Map não tem ferramenta, né? Não é o TigreCAD, mas o Revit Map não tem ferramenta de colocar os objetos de forma automática. Tem duas possibilidades, através de carregar manualmente a peça e lançar nesse trecho, uma por uma, ou, né, no caso, uma novidade que a gente vai estar, quem sabe, próximo ano, início do próximo ano,
opção de colocar a própria, né, a própria propriedade aqui da luva, né, do elemento, na própria conexão, onde o usuário, através de uma ticagem liga e desliga, ele inverte a posição. Então, são coisas que você não vai encontrar no map. Então, a gente está sempre atualizando e fazendo com que o map, por mais que as informações que ele tenha, se adapte aos projetos encontrados aqui no nosso mercado. Ok? Mais alguma dúvida? Eu só queria que você mostrasse, para a gente finalizar aqui, a lista de materiais, porque o Alex perguntou aqui se o material também mostra o ângulo, né? Eu só queria conferir na lista de materiais ok, se perfeito. aparecem os ângulos das conexões, se a conexão é de 45, de 90, eu não, Ok. Aqui, ó. não reparei. O que ele aparece é a descrição do objeto. Tá? Por exemplo, Sim. então, por exemplo, o joelho 90 soldável. Então, vamos pegar aqui. Vou pegar de esgoto, fica mais fácil. Vamos aqui. Vamos pegar aqui o joelho 90. A gente clica 2 vezes, no 3D ele já mostra, ele acende para mim qual objeto que é. Você pode fazer pesquisa rapidamente. Tá? Então, em vez de ficar mudando toda hora o tubo, vou lançar vários elementos aqui. Tá? Eu posso clicar manualmente no elemento, trocar o diâmetro pela barra superior. Tá? Ele vai trocando, ou eu digito aqui. Tá? Eu também posso trocar o ângulo solto, então eu venho aqui, ó, né? Colocar aqui o ângulo preciso de 45. 45. Tá? E eu volto novamente na lista de material, ele separa aqui, ó, ao quantitativo. Tá? Ele não cria, não tem aqui uma coluna indicando ângulo da peça, mas o usuário pode criar. Por quê? Porque ele é um parâmetro, é uma informação então, que você pode extrair. Então, a vantagem de trabalhar com Revit, toda a informação que você atribui ao projeto, ao elemento, você consegue extrair. Tá? Tanto é que existe aqui, ó, 2 ângulos, né, 2 peças que elas não correspondem ao ângulo correspondente e indica que o código é 0, porque não existe. A Tigre não fornece essa informação. Tá? Então é importante, é legal porque você já tem um controle dos objetos no projeto. Ok? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta rapidinha. Até para aproveitar, ó, o usuário, se ele quiser manter uma variação de cor, que até você já tinha mostrado, você usa o próprio Revit, né, através de templates. Né, nosso template já vem, né, com alguns filtros para que o usuário possa modificar, né, mudar as cores, as propriedades. Quero deixar só efeito hide lines. Né, então o software já possui várias propriedades, né, de alterar cores, elementos, vão ficar de acordo com cada uma. Muitos também se assimilam que o 3D já vai sair exatamente na cor marrom, né? O soldável tem que ser marrom, né? O Alcaterme, ou depende do produto, já tem que sair aquele cinza, aquele branco mais claro. Não, isso aí é para o usuário poder alterar à vontade. Tá? Você pode preparar um filtro e usar as cores que forem necessárias. Além de também, né, obter o unifilar em qualquer vista. Né? Também é muito interessante, você pode mudar qualquer diâmetro, né, respectivo do trecho, o software acaba colocando aqui as reduções. Aproveitar aqui também, né, tem um outro modelo, né, tradicional aqui com as conexões, né, com a tubulação. Lembrando que também temos todos os componentes, transição, né, redução. Né. Aqui já é um elemento mais, né, construtivo, né, a gente já tem aqui o joelho, né, 45,90, aí pode ser, no caso, com lados, né,
com bucha de latão, né? Ok, Camila? Mais ok, alguma dúvida? Alessandro. Acho que a gente pode finalizar, né, por hoje. As demais dúvidas a gente responde via e-mail. E acho que é isso, né? Ok. Deixa eu finalizar aqui com algumas informações, tá? Primeira coisa, sobre certificado, tá? Todos vão receber certificado. Aqueles que ficaram 80% do tempo em sala de aula recebem o certificado por e-mail, tá? Juntamente com esse certificado, a gente manda também as perguntas que foram feitas com resposta, tá? E aí, essas mesmas perguntas e respostas que vocês fizeram vão ser postadas lá no fórum. Não sei se algum de vocês já checou, tá? Forum.officedesk.com, tá? Vou até colocar aqui no chat para vocês anotarem, se vocês tiverem dúvidas para postar, ou até aprender com experiências de outros usuários, tá? Além disso, eu também coloquei aí no chat algumas informações sobre treinamentos anteriores que nós realizamos, né? Eles se encontram no YouTube. Então, basta fazer uma busca lá por TigreCAD, está no nosso canal se chama Office Desk Vídeos. Então, a gente mantém lá os últimos treinamentos que aconteceram. Vocês podem checar, tanto de Revit quanto de AutoCAD, tá? Esse daqui também está sendo gravado, a gente deve postar em breve. E aí a gente manda para vocês também o link, caso vocês queiram rever. Outra coisa, para vocês curtirem nossa página no Facebook, porque todos esses tipos de eventos, principalmente treinamentos que são concorridos, né? As pessoas acabam esgotando as vagas rapidamente. Esse tipo de informação a gente coloca primeiro no Facebook. Então, as pessoas, os nossos fãs, eles acabam tendo o privilégio de saber disso antes, né? Então, vocês podem se inscrever antes e garantir as vagas, tá? Eu acho que é isso, gente. Mais alguma informação aí do lado técnico? Não, Silvia, quero agradecer a Camila pela apresentação, excelente. Quero também agradecer aos participantes pelas dúvidas postadas, pelo tempo cedido para conhecer a ferramenta, e desejo a todos aí um início, aí, no caso, de feriado, e possam entrar em contato depois com a gente. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a participação de todos e cada dia mais, né, a gente vai melhorando o software a partir das dúvidas de vocês, da participação, né, nos treinamentos. Agradecer ao Alessandro pela ajuda aí e a Silvia também. Ok, gente. Boa tarde. Obrigada, Camila. Obrigada, Alessandro. Essas perguntas que estão aqui, vocês estão colocando ainda no Questions Log, não tem problema, a gente responde por e-mail para vocês, ok? Obrigada, gente. Boa tarde.